Ora, muito bom dia a todos. Peço desculpa, mas isto de máscara e óculos é uma coisa que não funciona. Portanto, pelo menos aqueles que utilizam. Vim aqui hoje para vos apresentar, na essência, uma pequena história, mas que possivelmente é a história mais desafiante que nós temos pela frente. É uma história não convencional. É uma história que vai ter um início, depois se vai ter um fim ou não faço a mínima ideia, mas, de qualquer maneira, é uma história que, sobretudo, é uma história de perguntas. E, como todas as histórias, tem um início. E este início somos nós, num determinado local e, sobretudo, com aquilo que são as nossas exclusividades. Ou seja, aquilo como nós, como seres humanos, dominantes, termos em percepção das exclusividades. E uma das primeiras exclusividades que nós tínhamos na nossa história era a exclusividade de sermos o centro do universo. Ou seja, planeta Terra e tudo gravitava à volta. Chegou um senhor, Copérnico, e que provou-nos que, afinal de contas, não era assim. Nós éramos só um pequenino ponto nesta imensidão do universo. Mesmo assim, continuámos e considerámos que tínhamos outra exclusividade, que era a exclusividade, já que não era do universo, pelo menos no planeta Terra, tínhamos essa exclusividade de ter sido aqui colocados, tipo uma divindade, ou seja, sermos aqui qualquer coisa tipo um ser superior. Só que depois surgiu um senhor, vocês conhecem, Darwin, e que veio-nos dizer que não, foi tudo uma questão de evolução, em termos das espécies, um conjunto de acasos, de acontecimentos. Mas nós, enquanto seres humanos, somos um bocadinho teimosos. E perder exclusividades para nós é terrível, seja em que ambiente for. E continuamos a considerar, já que não tenho a exclusividade do universo, já que não tenho a exclusividade dominante em termos do planeta Terra, pelo menos tenho a exclusividade da tomada de decisões conscientes. Ou seja, na essência, todas as decisões que eu tomo-as de forma consciente. Depois chegou mais um chato, que vocês também conhecem, Freud, e veio-nos provar que a maior parte das decisões que nós tomávamos de formas inconscientes. Ou seja, sem darmos por isso, a maior parte das coisas que fazíamos. E então aí começa a tornar extremamente aborrecido, porque é pensarmos, afinal de contas, qual é que é a nossa outra exclusividade. Então encontramos mais uma, que é a exclusividade da inteligência. Seja aquilo que for a inteligência. E continuámos com essa exclusividade até chegarmos a cerca de 1950, em que chegou outro chato, para nós perdermos todas estas exclusividades, Alan Turing, escreve um artigo fabuloso, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, se não leiam, em que ele tem uma frase, e a frase que ele coloca é: se as máquinas podem pensar. E, na essência, nós estamos nestes momentos em que estamos a perder esta nossa última exclusividade. A exclusividade da inteligência. Onde começamos a ter agendas, onde começamos a ter desafios, em que nos começam a colocar em causa essa mesma exclusividade. E tudo se sente em termos do nosso cérebro. E, como nós sabemos, o nosso cérebro é um órgão fantástico, mas, ao mesmo tempo, muito enigmático. Ou seja, são bilhões de neurónios, sinapses a acontecer constantemente, em que nós temos essa dificuldade em o perceber. E, ao mesmo tempo que ainda não conseguimos perceber muito bem, seja a inteligência, seja a consciência, sejam todos esses mecanismos, somos colocados perante estes desafios, que ao mesmo tempo são desafios muito complexos, mas são desafios fantásticos. E entra aqui a questão da inteligência artificial. O nome propriamente dito, inteligência artificial, talvez não seja o nome mais correto. Por duas simples razões. Porque tem a palavra inteligência e porque tem a palavra artificial. Ou seja, qualquer coisa que é inteligente nós não ouvimos como artificial. E aquilo que é artificial dificilmente será inteligente. Mas, de qualquer maneira, em 1956, numa conferência, a conferência de Dartmouth, os pais da inteligência artificial, John McCarthy, entre outros, cunharam, portanto, esse tema. Hoje em dia discutimos se justifica-se a inteligência artificial, será a inteligência sintética, a inteligência da máquina. Eu gosto mais de ver isto como uma inteligência aumentada. Ou seja, na essência, a capacidade das limitações que nós temos, em termos um outro mecanismo, podemos chamar inteligente, como nós já percebemos, definir inteligência é extremamente difícil, mas que tenha a capacidade de aumentar aquilo que é a nossa capacidade para outros patamares. Porque os desafios que nos são colocados são desafios tremendos hoje em dia. E nós, apesar de termos toda esta capacidade, temos as nossas limitações. E começamos a viver, ou já estamos a viver, momentos em que
começamos a perceber que nós, feitos de carbono, começamos a misturar com estes sistemas feitos de silício e começamos a ter este interligar destes dois sistemas ou destes dois ecossistemas. E começa a ser muito difícil nós percebermos onde é que situamos, onde é que estamos, quem é que somos. E temos uma outra limitação. Esta limitação nos apresentada por Kahneman, que escreveu um livro fantástico, Pensar Devagar e Depressa, onde apresenta o sistema 1 e o sistema 2. E o último, ele apresenta-nos esta questão do ruído. Ou seja, nas decisões que nós tomamos, temos sempre imenso ruído. Seja nos nossos julgamentos, seja nessas mesmas decisões. E claramente precisamos destes sistemas que consigam eliminar todo este ruído e que consigam dar-nos a capacidade de respondermos a estes enormes desafios. Como eu vos dizia, estes momentos que vivemos, e que por vezes não nos apercebemos, porque todas as transformações têm os seus tempos, os seus momentos, e são diferentes do ponto de vista geográfico, como é que acontecem, nós estamos num momento de difícil percepção clara. É como se estivéssemos a viver ou como se fôssemos num mangal. Na essência, é um ecossistema onde a água doce e a água salgada se mistura. Estamos apresentados por Flórida. E é um ecossistema muito difícil de nós conseguirmos perceber. É tal questão se nós hoje em dia somos analógicos mais ou somos digitais, correto? É a questão não só dos espaços, mas dos espaços entre os espaços, o estar online e o estar offline. Se neste momento experimentassem fechar os olhos, e possivelmente todos de vós têm um smartphone, e estão interligados num sistema qualquer. Estão fisicamente aqui, mas possivelmente estarão digitalmente no outro lado qualquer. E se fechássemos os olhos e imaginássemos todos os circuitos de digital que estão neste momento a acontecer, nós tínhamos muito esta dificuldade em perceber estes ecossistemas e a forma como os vimos. Isto leva-nos a estes desafios que a inteligência artificial, reparem que eu há pouco dizia que não se devia chamar inteligência artificial, mas quando atribuímos um nome é difícil fugir a esse mesmo nome. E esta inteligência artificial hoje em dia está em todo lado. Nós sabemos que ela, sobretudo, começou ali na década de 50, com Alan Turing, e depois com a tal conferência onde foi cunhado este termo. Mas o que aconteceu é que tivemos cerca de 50, 60 anos, sobretudo, desenvolvimentos, onde houve períodos onde se desenvolveu muito, períodos onde parou esse desenvolvimento. Mas entramos nos últimos 10 anos naquilo que eu chamo o campo da integração. Um bocadinho para a Coca-Cola. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E hoje em dia temos a inteligência artificial em todo lado, basicamente. Vocês têm um smartphone, como eu já vos disse, convosco. Certeza que tem inteligência artificial. Os nossos smartphones estão cheios de inteligência artificial. Temos inteligência artificial na saúde, temos na economia, temos na educação, temos nos carros, temos no desporto, em tudo aquilo que se possa imaginar. E todos estes grandes desafios do ponto de vista do digital, não há uma linha de meta para isto. Ou seja, não há forma de conseguirmos fugir. Ou seja, se nós dissermos, vai até ali e parou. Não. O desenvolvimento é contínuo. Nós, como seres humanos, temos essa sede de continuar a querer evoluir. Temos é que perceber como é que nós nos conseguimos adaptar nesses mesmos momentos, nesses mesmos ecossistemas, como é que isso em termos de funcionamento. E perante esta transformação, que eu considero que é um momento de grande transformação, são momentos disruptivos muito fortes, a onda que vem é uma onda com muita força. E nós temos que perceber. Ou ficamos parados à espera da onda, isso que já nos aconteceu na praia, e a sensação não é propriamente a mais agradável, ou então temos outra hipótese, que é tentar surfar essa onda e aproveitar o máximo. Porque os desafios vão ser muitos, mas também vão ser as oportunidades. E perante isso, esses desafios são desafios tecnológicos, são desafios sociais, políticos, geopolíticos, ecológicos, inclusive, mas são, sobretudo, desafios humanos. É quando nós somos mais desafiados. E perante estes desafios humanos, eu só vejo uma forma de nós nos conseguirmos colocar na posição em que os conseguimos ultrapassar. E isto, na nossa história, entra, digamos assim, se quisermos ter esta história um bocadinho do ponto de vista convencional, na segunda parte, para reinventarmos o mundo, só temos uma forma de o fazer, e é através da educação. E perante todo este contexto, estes desafios que nos são colocados,
a forma como os temos que encarar, nós temos os sistemas educativos que são muito lentos em termos de dar capacidades de respostas. Os sistemas educativos, se quisermos fazer uma metáfora, são um bocadinho como aqueles porta-contentores enormes, aqueles petroleiros. Quando se querem movimentar é muito difícil. Aliás, nós vimos há pouco tempo no canal do Suez, um petroleiro ficou ali, um porta-contentores encalhado, e o mundo praticamente parou. E nós o que precisamos neste momento é de lanchas rápidas. Capacidade de ver, de analisar, de perspectivar e rapidamente conseguir integrar. Porque estas transformações são muito impactantes, mas ao mesmo tempo são muito rápidas. Ou seja, nunca assistimos de forma tão rápida a alterações nas formas como nós percepcionamos um conjunto de princípios que temos definidos. Reparem, por exemplo, a nossa geração, eu não estou a fazer uma média das idades que está aqui, é hipoteticamente a última geração para quem a palavra offline vai ter algum significado. A geração que vem, offline não faz sentido. Eles vão estar constantemente conectados. Como nós já estamos conectados, eles vão estar hiperconectados. Vão estar nos mundos dos mundos, o digital e o analógico. Possivelmente aquilo que nós falamos hoje em dia, que os jovens passam muito nos telefones, a seguir possivelmente vão estar constantemente em mundos virtuais, através de óculos de realidade aumentada e coisas do género. E a forma de encontrar respostas no que diz respeito àquilo que é a educação, e é um longo debate, a nossa pequena história, não temos tempo para isso, para mim é uma forma de ver e uma forma de resposta. É inverter completamente a forma como pensamos, como olhamos, como discutimos e como implementamos a educação. É colocar as coisas de perna para o ar. De uma forma em que, por exemplo, olhamos para o currículo e o currículo na sua base tem sobretudo o quê? Dados, informação, depois percepção, conhecimento, e só no topo da pirâmide é que nós temos o expertise e a transferência desses mesmos conhecimentos. O que temos que fazer é virar completamente ao contrário. E onde temos que pôr o foco, porque todos estes sistemas, pelo menos para já, eles são extremamente capazes no que diz respeito ao processamento de dados, de informação, inclusive é de conhecimento e aquilo que nos vão ultrapassando. Porque os campos que eles estão a atingir não é só aqueles campos que nós considerávamos aqueles facilmente automatizáveis. Reparem, temos sistemas que criam obras de arte, que criam música, que criam coisas que nós pensávamos nessa nossa exclusividade em termos de inteligência. E em termos de educação, a mensagem que nós temos que dar aos nossos alunos é que se reinventem-se constantemente. Não há só uma cor, há muitas cores. E temos que ter essa percepção, e essa identificação, e essa capacidade de transmitir essa mensagem. Por mais que nunca, isso é extremamente importante. E se eles não tiverem a capacidade de reinventar constantemente, os desafios vão ser mais difíceis de superar e as oportunidades vão ser mais difíceis de conseguir agarrar essas oportunidades. Portanto, e esta mensagem que nós temos que transmitir. Um outro exemplo em termos da nossa geração. Eu, quando falo da nossa, falo da minha, correto? Peço imensa desculpa em termos da vossa. Mas tem a ver com o facto de, possivelmente, uma das outras coisas que nós somos muito uma geração de charneira em termos de mudança, se olharmos historicamente em termos do desenvolvimento, é a questão do emprego para a vida. As próximas gerações, isso possivelmente não fará sentido nenhum. Se é para o bem, se é para o mal, o que é necessário para conseguir suportar isso, é uma discussão que temos que fazer. Mas, possivelmente, daqui a 20 ou 30 anos, eles vão-se assim interrogar. Mas como é que aquela malta conseguia viver tendo só um emprego a fazer sempre a mesma coisa durante a vida toda? Que desafios é que eles tinham? Correto? E essa forma de interrogar e essa forma de pensar torna-se extremamente importante nos nossos alunos, em que uma das competências que eu gostaria de ouvir mais falar, e que pessoalmente não se ouve tanto falar, que é a questão da curiosidade. Serem curiosos, terem vontade de aprender, e isso levá-los constantemente a reinventar-se. Isso era importante que os sistemas educativos tivessem essa capacidade de integrar e a capacidade de lançar esses desafios da forma a que eles pensassem: eu tenho que aprender constantemente, eu tenho que estar a adaptar constantemente. E isso, a curiosidade, é sem dúvida alguma um fator importantíssimo, um fator crucial. Qual é que é o final da história? Não faço a mínima ideia. Cada um de vocês tem que pensar nesse final. Uma coisa eu sei, nós neste momento ainda estamos no comando. Nós neste momento ainda podemos decidir.
Estamos a controlar ainda o joystick. E se o final da história não for propriamente o final da história que nós estamos habituados, o final feliz, a culpa vai ser sobretudo nossa ainda. Correto? Nós vamos depois culpar a eles. E isso é importante que nós tenhamos essa percepção. E perceber que não é só olhando para o passado ou estar a olhar para o presente com os olhos em baixo, mas é sobretudo olhar para o futuro. É perceber, tentar perspectivar, tentar ter enquadramentos, tentar ter percepções, para que possamos todos conjuntamente, que todas estas transformações, todas estas disrupções, todos esses desafios que nos são lançados, nós tenhamos capacidade de os enfrentar. E o futuro só se consegue construir, e o futuro que nós queremos, se o pensarmos. Neste caso, se o criarmos. E isso é claramente o mais importante. Muito obrigado.